Olá, eu sou Bruno Carneiro e hoje vamos entrevistar duas brasileiras caçadorenses que estão morando fora do país. Elas irão nos relatar como estão as orientações sobre o Covid-19 em seus respectivos países. Nesse primeiro bloco, vamos falar com a Noemi de Mello, ela que é mãe de 4 filhos e esposa, e atualmente mora na cidade de Kirkland, nos Estados Unidos da América. É com você, Luiz. Olá, Noemi. Eu gostaria de saber como vai a situação atual aí nos Estados Unidos por conta do coronavírus. Olá, meu nome é Noemi, eu sou brasileira, eu sou caçadorense e eu moro nos Estados Unidos há aproximadamente 2 anos. 2 anos e alguns meses. Eu moro no estado de Washington e a cidade que eu moro chama-se Kirkland. A Louise perguntou para mim qual é a situação do vírus hoje nos Estados Unidos. Hoje é dia 13 de abril, eu vou falar baseado nos dados de ontem. Então, ontem os Estados Unidos contabilizava um total de 555 mil pessoas infectadas e aproximadamente 22 mil pessoas mortas, ou seja, é uma situação bastante grave. Os Estados Unidos registrou no sábado, dia 11, aliás, no sábado, o maior número de mortos em um dia, 1920 mortos. São muitas pessoas morrendo no mesmo dia. Eu posso dizer, então, baseado nesses dados, que a situação aqui é bastante grave, porque muitas pessoas estão sendo contaminadas por dia. Isso significa que essa pandemia ainda demora algum tempo para terminar, porque as pessoas ainda estão sendo infectadas pelo vírus e transmitindo para outras pessoas. E quais são as orientações do governo dos Estados Unidos? Bom, com relação às orientações do governo quanto aos cuidados, aqui nos Estados Unidos, cada estado é independente. Então, cada governador adotou medidas que achasse que é necessário para cada situação. Por exemplo, aqui no estado que eu moro, em Washington, é o segundo lugar mais afetado pelo vírus nos Estados Unidos. O primeiro é Nova York, que é onde está a situação mais grave, e o segundo aqui no estado de Washington. Então, o governador adotou a quarentena. Nós já estamos em quarentena há quase um mês. E assim, as medidas são extremas. Só serviços essenciais que são permitidos funcionar, que é na área da alimentação, saúde e postos de combustível. Todos os outros tipos de trabalho estão totalmente suspensos para tentar controlar essa pandemia. O governo federal é a favor da paralisação, é a favor da quarentena, mas em algumas vezes se pronunciou com relação à preocupação com a economia do país, que também é uma coisa que complica. Mas no sábado passado era dia 11, o governo do estado aqui de Washington, ele publicou uma nota dizendo que ele estava muito feliz com a quarentena, agradecendo as pessoas do estado de Washington, porque por causa da quarentena, o número de contágios e contaminações caiu significativamente aqui no estado. Então ele considera que está sendo muito positivo para nós manter todo mundo em casa. Gostaria de falar também com relação às escolas. Os alunos aqui, o ano letivo não é igual no Brasil. Aqui as aulas terminariam na metade de junho e retorna em setembro. Então o ano letivo começa em setembro. Então o governador suspendeu as aulas, só retornando no próximo ano letivo. Então as crianças já estão sem aula mais ou menos desde a metade de fevereiro. Como que vai ficar a situação escolar das crianças? Não tem o que fazer. Quem estava no terceiro ano, em setembro vai para o quarto ano. Quem estava no quarto vai para o quinto. E os professores, a equipe pedagógica, está tentando manter as crianças conectadas através dos sites, aplicativos, com atividades, com aulas transmitidas online, para tentar assim amenizar um pouco esse, digamos assim, prejuízo no conteúdo, mas as crianças não vão ter prejuízo de ano letivo, eles vão passar para o próximo ano, né? E o governador se pronunciou com relação a isso e disse que é muito mais importante a saúde e a vida do que pensar no ano letivo nesse momento.
Até quando está previsto a quarentena nos Estados Unidos? Sobre a previsão de término, de fim da quarentena, o governador decretou até 4 de maio, mas nós não temos certeza se realmente será o fim. Ele já deixou bem claro que, dependendo da necessidade, essa quarentena vai ser estendida. Então, não sabemos. A princípio, até 4 de maio. Noemi, o que você gostaria de dizer para os caçadorenses? Bom, a minha mensagem, o que eu gostaria de dizer para os caçadorenses, eu tenho família em Caçador, desculpem, né? Eu tô gravando em casa, então tá aqui o nosso bebê e ele tá fazendo um barulho, né? Eu tenho família, né, em Caçador, eu tenho muitos amigos, eu morei a minha vida toda em Caçador e eu gostaria de dizer para vocês assim, ó, não é uma situação de desespero, achar que, meu Deus, está tudo acabado e não tem mais jeito. Não, mas é grave. Nós precisamos cuidar. Eu sei porque eu converso com a minha família, eu converso com as pessoas, e a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas acham que isso não é sério, né? A maioria das pessoas acham que é exagero. Eu sei que tem sensacionalismo por parte da mídia também. Eu não acompanho tanto essa mídia, mas eu sei que tem isso. Mas, gente, é grave. Tem muitas pessoas que foram infectadas e morreram. Óbvio que tem complicações, pessoas idosas, pessoas com outras doenças. Mas essa pessoa idosa poderia ser o meu pai, o meu avô, a minha avó, pessoas que eu amo. E eu não quero isso. É por isso que eu peço, tenham cuidado. Levem isso a sério. Se você acha que você não vai ter problema ao ser contaminado, ok, haja segundo a tua consciência. Mas tem pessoas da tua família, da família do teu amigo, da família do teu vizinho, que não podem ser contaminados. Que se forem contaminados, vai ser fatal. E é nessas pessoas que eu tenho que pensar. Além de eu pensar nas pessoas que eu amo, como cristã, eu tenho o dever de fazer a minha parte pensando no todo, não é? Eu preciso pensar nas outras pessoas, eu preciso me colocar no lugar das outras pessoas, e isso é empatia. Se não é grave para mim, mas pode ser grave para outra pessoa, por que eu não vou cuidar? Por que eu não vou fazer aquilo que está ao meu alcance? Quais são os cuidados? São os cuidados básicos. Se eu posso ficar em casa, eu vou ficar em casa. Se eu preciso sair para trabalhar, não tem outro jeito, eu compreendo. Mas que as pessoas tomem o máximo de cuidado para que não venham contaminar pessoas queridas, pessoas que a gente ama e que não consigam se salvar, assim como eu, como vocês que são mais jovens e que não têm complicações na saúde e que vão escapar. Nós temos aqui, eu tenho pessoas que eu conheço, que convivem comigo, que foram contaminadas e que não foi tão grave. Mas eu tenho outras que foram hospitalizadas, que ficaram muito tempo lá sofrendo com vários sintomas e que relataram que é muito difícil. É muito grave e afeta muito a pessoa, depende de cada organismo. Então, assim, eu acho que ninguém vai querer provar, né? Ninguém vai querer saber como que o organismo de cada um reage. Então, é melhor evitar, é melhor se cuidar. Essa é a minha dica, essa é a minha mensagem e eu desejo do fundo do meu coração que esse surto realmente não tome proporções como tomou aqui. Não tome aí no Brasil, em Santa Catarina, na minha cidade, que não tenha as mesmas proporções que teve aqui no nosso estado, tá bom? Um abraço a todos, eu espero ter ajudado vocês com essas informações e principalmente com essa mensagem, com essa dica. Se cuide, fiquem em casa, protejam os avós, protejam as pessoas mais idosas, façam o possível, porque isso vai passar. E o que nós podemos fazer depois é correr atrás do prejuízo, trabalhar muito e recuperar o que se perdeu, financeiramente falando. Mas se você perdermos alguém que nós amamos, isso não tem como recuperar. Pensem nisso. Olá, eu sou a Vitória Xavier e no próximo bloco vamos entrevistar a Sabrina Moss, que é uma caçadorense que atualmente está morando em Dublin, na Irlanda. E ela vai contar para nós como está sendo esse período de quarentena por lá. É com você, Isabela. Oi, Sabrina, eu queria saber como está a situação do vírus aí na Irlanda.
Oi, Isabela, tudo bem com você? Então, a situação aqui na Irlanda está bem difícil, assim como eu acredito que está aí para vocês no Brasil e em todo o mundo. A Irlanda é uma ilha. A Irlanda faz parte da Europa, mas nós não temos fronteiras terrestres com outros países, a não ser a Irlanda do Norte. Mas, por esse motivo, por não termos fronteiras terrestres, nós acreditamos que o vírus não chegaria aqui tão rápido. Mas, infelizmente, ele chegou bem rápido e nós estamos vivendo essa situação de casos infectados já há quase 2 meses. A Irlanda não é um país tão grande. A Irlanda é um país que tem mais ou menos o tamanho do estado de Santa Catarina. E por isso, a quantidade de casos que nós temos assusta bastante, uma vez que o território de todo o país é bem menor do que o território do Brasil, né? Eu vou falar para você alguns números que relatam a quantidade de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus aqui em todo o país. Até agora nós temos um total de 6.074 casos, 1.482 é a quantidade de pessoas que estão hospitalizadas e infelizmente nós temos 235 mortes. Nós esperamos que essa situação se amenize nos próximos dias, uma vez que nós estamos todos em quarentena há um bom tempo. Mas nós não temos ideia do que vai acontecer, uma vez que de semana passada para cá os casos aumentaram muito. Então eu acredito que nós estamos vivendo o pico do registro de quantidade de pessoas que estão infectadas. Até quando está prevista a quarentena? Não existe uma data prevista para que a quarentena termine. As escolas não terão aulas até o final do ano letivo, que acaba aqui em junho, no finalzinho do mês de junho. Até lá não existem mais aulas programadas, só aulas via internet. Nós estamos em lockdown. Lockdown significa que nós não podemos sair do país. Ninguém sai e ninguém entra, a não ser que você tenha um motivo emergencial para isso. Ou seja, até o dia 12 deste mês, o país está em lockdown. Nós temos algumas restrições a mais do que o Brasil e nós estamos sem saber o que vai acontecer, sem saber quando isso vai acabar e sem saber até quando vai a quarentena. De saber qual é as orientações daí da Irlanda. O governo irlandês pediu para que a população siga as orientações da Organização Mundial de Saúde a respeito da higiene pessoal. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nenhuma das orientações. Então, a respeito da higiene pessoal, nós somos orientados a higienizar as mãos corretamente, com água e sabão, utilizar o álcool gel ou álcool 70%, sempre que necessário, sempre que possível, e também utilizar luvas toda vez que sairmos de casa. Evitar aglomerações, e por esse motivo todo o comércio, as escolas e os restaurantes estão fechados por tempo indeterminado. Devemos respeitar 2 metros de distância das outras pessoas, tanto nas filas dos mercados quanto nas filas das farmácias. Sair de casa somente quando necessário. E aí entram algumas orientações do governo irlandês a respeito dessa saída. Nós devemos sair de casa respeitando um limite de 2 quilômetros de distância da sua residência. Por isso, nós não podemos e nem devemos utilizar o transporte público. Somente as pessoas que continuam trabalhando têm direito de utilizar os trens e os ônibus da cidade. Nós devemos também respeitar essa regra de 2 quilômetros de distância da nossa casa, ou nós podemos ser punidos com multa de até 2.500 euros ou até mesmo prisão. Sabrina, o que você gostaria de dizer pelas pessoas da cidade de Caçador? Isabela, eu gostaria de pedir para os moradores de Caçador que fiquem em casa o máximo tempo que puderem. Eu sei que não é fácil, para mim também não está sendo, mas é essencial nesse momento que nós fiquemos em casa, que a gente não saia para a rua sem necessidade. Eu sei que é preciso ir na farmácia, é preciso ir na lotérica ou no banco, ou até mesmo no mercado algumas vezes, mas tentem fazer isso rápido. Não fiquem em filas próximos uns dos outros, respeitem um limite de distância, não se exponham sem necessidade e acreditem na ciência. Todos os cientistas, os pesquisadores, os biólogos estão nos dizendo que essa é uma situação, esse é um quadro muito, muito importante. Nós precisamos entender. O vírus existe e ele é invisível. Não tem como a gente saber onde ele está,
se a gente vai pegar ou não. Então, quanto mais tempo a gente ficar em casa, mais tempo a gente fica protegido. Eu peço que as pessoas tenham fé, respeitem as regras e acreditem que isso vai passar. Porque isso vai passar. Talvez demore um pouco, talvez a gente perca tempo de vida, talvez a gente perca dinheiro, mas ter saúde é muito mais importante. E a gente tem que se manter saudável para que quando isso tudo acabar, a gente possa voltar a ter uma vida normal. Isabela, um beijão para você, um beijo para todo mundo que está assistindo. E por favor, fiquem em casa. Então finalizamos nossa entrevista com a Noemi de Mello e Sabrina Mroz. Agradecemos imensamente a disponibilização de informações. E fica o recado sobre o Covid-19. Então vamos nos cuidar. Quem puder, fique em casa e quem for de serviço essencial, tome as medidas de prevenção necessárias. Um forte abraço e até mais!